Durante essa websérie, a gente pôde observar a evolução da humanidade, das sociedades, e se pôde constatar que as mudanças na organização da sociedade através de organizações políticas e econômicas foram sendo praticadas principalmente a partir do século XVI. E na contemporaneidade, a gente observa que o regime político e organizacional da sociedade que prevalece é o constitucionalismo, é a, a, a valorosa e respeitosa condição que as sociedades têm frente às suas constituições. Então vamos entender um pouquinho mais o que é esse constitucionalismo e o que é Constituição. Se fala muito nessa questão de organização constitucional, respeito às leis, prática das leis, aplicação das leis. Então, para a gente poder entender o que rege as sociedades contemporâneas, a gente precisa dar uma observada com um pouco mais de profundidade. Primeiramente, a definição do que é Constituição e do que é constitucional. Segundo os princípios do positivismo jurídico, o direito tem que ser despido de todo o seu conteúdo valorativo. A escola que tem seu máximo expoente é Kelsen. Afirma que é preciso essencialmente existir uma respeitabilidade entre o conjunto hierarquizado das normas que contém na Constituição o seu ápice. A Constituição, portanto, deve ser entendida como a própria estrutura de uma comunidade política organizada, a ordem necessária que deriva da designação de um poder soberano e dos órgãos que o exercem. O termo constitucional é, em sentido lato, entendido como que representando um sistema baseado em um documento elaborado por uma reunião de homens voltada a fazê-lo. O termo foi muito útil para traçar uma separação entre a monarquia absoluta e a monarquia parlamentar, como, por exemplo, seria a forma de governo instaurada depois da Revolução Gloriosa de 1688 na Inglaterra. É muito comum a confusão feita entre o termo constitucionalismo e os diferentes meios para se atingir o ideal de Constituição. Confunde-se constitucionalismo com a divisão de poderes, com aquela Constituição essencialmente normativa, quando, na verdade, o termo constitucionalismo engloba em seu estudo todos esses meios na busca do modelo constitucional mais próximo do ideal. O constitucionalismo é a teoria, ideologia que ergue o princípio do governo limitado, indispensável à garantia dos direitos em dimensão estruturante da organização política social de uma comunidade. Ele busca, pois, uma compreensão de conteúdo político e axiológico ligado à normatividade que rege uma sociedade. O que pode ser feito é, a partir desse conceito, separarmos os diferentes ciclos de constitucionalismo, razão pela qual nos deteremos aos ciclos do constitucionalismo moderno. O constitucionalismo moderno também é compreendido
num total de 5 ciclos constitucionais. O primeiro, o constitucionalismo do tipo democrático racionalizado, conta com a presença destacada da Constituição de Weimar de 1919, que tem como grande mérito a incorporação dos direitos sociais ao corpo constitucional, apesar de uma forte corrente atribuir tal mérito à Constituição mexicana de 1917. Ainda podemos lembrar aquelas constituições dos professores, como a austríaca de 1920, sob acentuada influência de Kelsen. O segundo ciclo, o social-democrático, que contém as constituições francesas de 1946, a italiana de 1947 e a alemã de 1949. Esse ciclo é muito importante pela ênfase nos direitos sociais e econômicos. Ele se estende até os nossos dias e compreende também as constituições portuguesas de 1976, a espanhola de 1978 e a brasileira de 1988. O Estado social é elevado na sua máxima expressão. Esse segundo ciclo constitucional, chamado de social-democrático, deixa claro que a partir de 1946, principalmente na Europa e vários países das Américas, a social-democracia, a ideologia social-democrática foi implementada nas constituições desses países, o que deixa claro que, com um grupo social-democrata escrevendo uma constituição para um determinado país, o que se vai ter como resultado é um Estado social-democrático, ou seja, é a tomada de poder pela esquerda social-democrata que busca socialismo utilizando ferramentas como a democracia e o capitalismo como pilares do seu trabalho de implementação de socialismo legalizado pela Constituição e avalizado pelo voto dos cidadãos. Aí, em 1946, começa a ditadura da social-democracia, da esquerda social-democrata, na implementação de socialismo pelo Ocidente, sem utilizar guerrilha armada, revolução ou qualquer outro meio mais violento. O terceiro ciclo constitucional foi a experiência nazi-fascista, que caracteriza-se por reformas às constituições que modificaram seu núcleo em sua essência. Ou seja, a experiência nazifascista quebrou o paradigma marxista das constituições sociais-democratas para implementar um modelo constitucional pautado no nacionalismo. O quarto ciclo é as constituições socialistas, surgidas em 1917 com a Declaração dos Direitos dos Povos da Rússia. Dentre elas estão as constituições deste povo de 1924 e de 1936. A primeira escrita na gestão do Lenin e a segunda na gestão do Stalin. Nestas constituições era comum a prática política burlar a Constituição. Ou seja, democracia nas constituições socialistas só existe no papel. Na prática é ditadura, é autoritarismo
mas quando a sociedade reclama desse autoritarismo e dessa ditadura prática, eles apresentam a Constituição. É o argumento deles. O quinto ciclo, as constituições do terceiro mundo, que se caracterizam por uma tentativa de copiar as construções estrangeiras e que tombaram por terra diante de uma realidade que não condizia com as instituições copiadas. Como eu disse anteriormente, é muito comum observar a confusão entre constitucionalismo e separação dos poderes, atribuindo a equivalência entre os conceitos. Muito dessa crença está estreitamente vinculada à concepção política de constituição oferecida no constitucionalismo clássico. Considerando que o Ocidente, nos últimos 20 anos, vem assistindo uma escalada de uma nova esquerda, onde pregam e praticam um marxismo adequado ao momento, onde o capitalismo, após a pseudo-morte do socialismo soviético, se via reinando absoluto no planeta, deixou de observar à sua volta a grande reformulação e as somas teóricas do leninismo, do gramscismo, do stalinismo e da escola de Frankfurt, que se acresceram ao marxismo clássico, para então ressurgir das cinzas, utilizando elementos do capitalismo para se estabelecer no Ocidente. O constitucionalismo chega vitorioso ao início do século XXI, consagrado pelas revoluções liberais e após haver disputado com inúmeras outras propostas alternativas de construção de uma sociedade justa e de um Estado democrático. A razão de seu sucesso está em ter conseguido oferecer, ou ao menos incluir, a vontade nacional por meio do poder constituinte. Limitação do poder, repartição de competências, processos adequados de tomada de decisão, respeito aos direitos individuais, inclusive das minorias, valores, incorporação à Constituição material das conquistas sociais, políticas e éticas acumuladas no patrimônio da humanidade. Com o mundo real à volta, com a história e seus descaminhos, a injustiça passeia impunemente pelas ruas. A violência social e institucional é o símbolo das grandes cidades. A desigualdade entre pessoas e países salta entre os continentes. A intolerância política, racial, tribal, religiosa povoa ambos os hemisférios. Nada assegura que as conclusões alinhavadas sejam um produto inequívoco de um conhecimento racional. Podem expressar apenas a ideologia ou o desejo. Um esforço de estabilização, segurança e paz, onde talvez proferissem a luta os 2/3 da população mundial, sem acesso ao fruto do progresso, ao consumo e mesmo à alimentação. A crença na Constituição e no constitucionalismo não deixa de ser uma espécie de fé. Exige que se acredite em coisas que não são diretas e imediatamente apreendidas pelos sentidos. Como nas religiões semíticas, judaísmo, cristianismo e islamismo, tem seu marco zero, seus profetas lhe acena com o paraíso, vida civilizada, justiça e talvez até felicidade. Como se percebe, o projeto da modernidade não se consumou. Por isso não pode ceder passagem, não no direito constitucional. A pós-modernidade, na porção em que, apreendida pelo pensamento liberal, é descrente do constitucionalismo em geral e o vê como um entrave ao desmonte do Estado social. O capitalismo burguês, a justiça burguesa e o modelo constitucional
desenvolvido ao longo do tempo, que motivava o trabalho, a competição, incentivava o mérito entre as pessoas, vem aos poucos sendo substituída através de normatizações carregadas de humanismo e igualdade, tentando aplicar a máxima marxista para a justiça, de cada qual segundo sua capacidade, a cada qual segundo suas necessidades. Outro elemento sempre referendado em qualquer constituição ocidental é a liberdade. Uma liberdade que perpassou séculos e que vem ainda hoje sendo buscada incansavelmente dentro de um contexto de liberdade burguesa, aquela que privilegia a competição, a meritocracia, a propriedade privada, a liberdade de expressão e opinião, além da democracia para formatar a forma política da sociedade participar. Porém, no pensamento marxista, enquanto Bauer diz que a emancipação política, ou seja, um Estado sem religião que traria a liberdade, Marx tem a visão de que a religião e a política podem se interligar facilmente. Para Marx, com a emancipação política, o homem não se livrou da religião, mas obteve a sua liberdade. Com a Constituição de Direitos do Cidadão, onde todos os homens são iguais, as pessoas puderam escolher o que era melhor para elas, sem imposição da Igreja ou do Estado. Agora uma pessoa escolhe se quer ser judia ou não, sem sofrer consequências. O homem não se libertou da religião, recebeu a liberdade religiosa. Não ficou liberto da propriedade, recebeu a liberdade da propriedade. Não foi libertado do egoísmo do comércio, recebeu a liberdade para se empenhar no comércio. A emancipação política não implica na emancipação humana. Para obter-se a emancipação humana é preciso acabar com o Estado, pois este dá privilégios para a burguesia que são controlados pela polícia e pela prisão. As pessoas não são livres e iguais enquanto não conseguirem abolir o Estado e, consequentemente, se emancipar humanamente. E aí nós caímos na máxima de que a humanidade está pronta para abolir o Estado? Creio que não. Ficamos apenas divagando na utopia do fim do Estado e da emancipação humana. A emancipação política é a redução do homem, por um lado, a membro da sociedade, indivíduo independente e egoísta, e por outro, o cidadão, a pessoa moral. A emancipação humana só será plena quando o homem real e individual tiver em si o cidadão abstrato. Quando, como homem individual, na sua vida empírica, no trabalho e nas suas relações individuais, se tiver tornado um ser genérico e quando tiver reconhecido e organizado suas próprias forças como forças sociais, de maneira a nunca mais separar de si esta força social como força política. Levando em consideração que o marxismo foi uma doutrina escrita de forma interdisciplinar, pois cruza religião, política, economia, direito e tenta fundamentar-se através da evolução histórica da humanidade e com o intuito de reconstruir a sociedade conforme a sua ideologia, o que observamos na América Latina, principalmente, e também fortemente no Brasil, são atitudes e articulações de transformação e reconstrução jurídica para buscar a consolidação do projeto de sociedade ideal conforme o pensamento marxista e suas estratégias práticas. No Brasil, a Constituição Cidadã,
O termo cidadã já deixa uma conotação marxista assim profunda. Estão positivados os seguintes direitos: ao homem trabalhador, sem distinção de sexo e social, seguridade social, a educação, a cultura, a família, ao idoso, a criança e adolescente e ao meio ambiente. Vale mencionar outros fatores contemplados na Constituição, como a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa. Tendo o legislador constituinte originário também estabelecido que a ordem econômica brasileira deve observar não só o princípio da livre iniciativa, como também a propriedade privada, a livre concorrência e a busca do pleno emprego. A livre iniciativa deixa explícita a presença de liberdade plena. Fator esse alicerce do modelo capitalista tão oposicionado pela interpretação marxista. No momento que a proposta constitucional de viés marxista é reconstruir, refundar uma sociedade, como veremos alguns exemplos ainda, fica clara a intenção de, através dos eternos problemas e diferenças da sociedade, tentar reescrever, remoldar a sociedade através de uma base legal. O regimento jurídico constitucional que vem tomando de assalto a América Latina, ou que já tomou de assalto a América Latina, aparece balizada nos seguintes tópicos para justificar a transformação constitucional. Primeiro, modelos sociais ideais tradicionais estão ultrapassados e não se aplicam mais. Segundo, a direção do governo é melhor do que ter os cidadãos tomando conta de si próprios. Terceiro, a melhor fundação política de uma sociedade organizada ocorre através de um governo centralizado. Quarto, o objetivo principal da política é alcançar uma sociedade ideal na visão coletivista de esquerda. Ou seja, fica bem claro nesses quatro tópicos de que a intenção é uma ditadura do proletariado. Não existe democracia. A democracia é a ferramenta para alcançar o socialismo e implementar uma ditadura de esquerda. Mas vamos para mais alguns tópicos. O quinto, a significância política do indivíduo é medida a partir de sua adequação à coletividade. Ou seja, quem se adequar ao coletivo vai conseguir ter uma vidinha, entre aspas, mediana. Quem não se adequar, o Estado exclui. Só há espaço para quem se adequar. Para quem não se adequar, não vai haver espaço de participação política. Altruísmo é uma virtude do Estado, embutida nos seus programas. A soberania dos indivíduos é diminuída em favor do Estado, quando o correto é o Estado representando o povo. Direitos à vida, liberdade e propriedade são submetidos aos direitos coletivos determinados pelo Estado. Este último, a despeito da existência de uma efetiva função social da propriedade privada, na forma tal como garantida pelo artigo 5º, inciso 23 da Constituição Federal Brasileira de 1988. Cidadãos são como crianças de um governo parental. A relação do indivíduo em relação ao governo deve lembrar aquela que a criança possui com seus pais. As instituições sociais tradicionais de matrimônio e família não são importantes. O governo inchado é necessário
para garantir justiça social. Conceitos tradicionais de justiça são inválidos. O conceito coletivista de justiça social requer distribuição de riqueza. Frutos do trabalho individual pertencem à população como um todo. Nesse item aqui, é preciso entender que já há muito tempo o fruto do trabalho individual pertence à população como um todo, sim. Como? Através da carga tributária que o governo recolhe dos cidadãos. Todo esse imposto que o governo se apropria do fruto do trabalho individual de cada cidadão e ele distribui através de seus projetos sociais, deixa claro que esse item ele está sendo praticado na sua íntegra e sendo justificado como um humanismo patriótico, humanismo solidário, né? O indivíduo deve ter direito a apenas uma parte do resultado de seu trabalho e esta porção deve ser especificada pelo governo. O Estado há muito tempo virou sócio de cada cidadão. No momento em que ele impõe uma carga tributária draconiana, ele vira sócio das empresas e sócio de cada cidadão brasileiro que produz alguma coisa, através da carga tributária e através do monitoramento econômico que o Estado faz sobre cada conta corrente, sobre cada movimentação financeira que o cidadão ou as empresas nacionais fazem dentro do sistema. O Estado deve julgar quais grupos merecem benefícios a partir do governo. A atividade econômica deve ser cuidadosamente controlada pelo governo. As prescrições do governo surgem a partir de intelectuais da esquerda e não da história. Os elaboradores de políticas da esquerda são intelectualmente superiores aos conservadores. Disso eu não tenho dúvida. A boa vida é um direito dado pelo Estado, independentemente do esforço do cidadão. Tradições estabelecidas de decência e cortesia são indevidamente restritivas. Códigos morais, éticos e legais tradicionais são construções políticas. Ações destrutivas do indivíduo são causadas por influências culturais negativas. O julgamento das ações não deve ser baseado em padrões éticos ou morais. O mesmo vale para julgar o que ocorre entre nações, grupos étnicos e grupos religiosos. Como em tudo na vida, cada escolha feita é seguida de uma série de consequências. Estas também têm as suas. Dependência do governo ao invés de autoconfiança. Direção a partir do governo ao invés da autodeterminação do povo. Indulgência e relativismo moral ao invés de retidão moral. Coletivismo contra o individualismo cooperativo. Trabalho escravo contra o altruísmo genuíno. Deslocamento do indivíduo como a principal unidade social e econômica, social e política.
a santidade do casamento e coesão da família prejudicadas. A harmonia entre a família e a comunidade também prejudicadas. Obrigações de promessas, contratos e direitos de propriedade enfraquecidos. Falta de conexão entre premiações por mérito e justificativa para estas premiações. Corrupção da base moral e ética para a vida civilizada. População polarizada em guerras de classes através de falsas alegações de vitimização e demandas artificiais de resgate político. A criação de um Estado parental e administrativo idealizado, dotado de vastos poderes regulatórios. Esses vastos poderes regulatórios a gente pode observar no enorme número de agências reguladoras que nós temos para tudo hoje, né? Fora os núcleos de polícia social, como, por exemplo, conselhos tutelares espalhados para policiar as relações familiares. Então, o Estado parental e administrativo ele vem sendo aplicado e praticado já há muito tempo. Liberdade individual e coordenação pacífica da ação humana severamente comprometidas. Aumento do crime devido à tolerância ao crime e às várias subversões até então penalizadas. Incapacidade de uma base lógica para que a sociedade sequer tenha a condição de julgar o status em que se encontra. Pois bem, levando em consideração a análise do que é uma Constituição e o constitucionalismo, com o que vem sendo praticado no Brasil e na América Latina, podemos concluir ao chegar próximos a seguinte conclusão. O pensamento marxista e sua forma de analisar e construir uma sociedade não está intrínseca no pensamento natural e tolerante da natureza humana, mas é ensinado, é bombardeado ao longo do tempo, onde a sociedade constrói seu conhecimento. Os bancos escolares e universitários, utilizando em seu discurso o sentimento humanista e buscando justiça para a sociedade. Porém, não deixa claro que para o cidadão que optar pelo viés marxista, existem alguns compromissos a serem cumpridos com a ideologia e as suas práticas, sendo que não é qualquer pessoa que se adequa a este modelo, e as pessoas que aderem têm as seguintes características. Quem adere a este modelo, que é o modelo praticado não só no Brasil como em vários países, a característica das pessoas é a seguinte. A primeira é a falta de confiança nos relacionamentos entre pessoas por consentimento mútuo. Por isso, o marxista age como se as pessoas não conseguissem criar boas vidas por si próprios, através da cooperação voluntária, da iniciativa individual. Por isso, colocam toda essa coordenação nas mãos do Estado, que funciona como um substituto para os pais. Se a criança não consegue conviver com os irmãos, precisa de pais como árbitros. Este déficit inicia-se no primeiro ano de vida. As interações positivas de uma criança com a mãe o introduzem a um mundo de relacionamento seguro, agradável, mutuamente satisfatório e a partir do consentimento entre ambas as partes. Mas caso exista um relacionamento anormal e abusivo na infância, algo de errado ocorre. E essa aquisição de confiança básica é profundamente comprometida. Lembremos que a ingenuidade é problemática, mas o marxismo é ingênuo perante o governo, que tem mais poder de coerção enquanto suspeita dos relacionamentos humanos não arbitrados
pelo governo. Outra característica é no desenvolvimento normal. Desenvolvimento normal é a capacidade de se iniciar bons trabalhos para bons propósitos, sendo desenvolvida nos primeiros 4 ou 5 anos de vida de uma criança. No caso da falta de iniciativa, a falta de autodireção, vontade e propósito. Geralmente buscando relacionamentos com os outros de forma infantil, sempre pedindo por condescendência, ao invés de lutar para ser respeitado. Pessoas com esta personalidade normalmente assumem um papel infantil em relação ao governo, votando para aqueles que prometem segurança material através da obrigação coletiva, ao invés de votar naqueles comprometidos com a proteção da liberdade individual. A inibição da iniciativa pode ocorrer por culpa excessiva adquirida na infância, surgindo por instância do complexo de Édipo. Assim, como a iniciativa é a habilidade de iniciar atos com boas metas, diligência é a habilidade para completá-los. A criança, no seu desenvolvimento escolar, se torna apta a completar suas ações de forma cada vez mais competente. Na fase da diligência, a criança aprende a fazer e realizar coisas e se relacionar de formas mais complexas com as pessoas fora do seu núcleo familiar. A meta desta fase é o desenvolvimento da competência adulta. É a era da aquisição da competência econômica e da socialização. Nessa fase se aprende a convivência de acordo com códigos aceitos de conduta, de acordo com as possibilidades culturais de seu tempo, de forma a canalizar seus interesses na direção da cooperação mútua. Quando as coisas não vão muito bem, surgem desordens comportamentais, uso de drogas, delinquência, assim como o surgimento de ações que sabotam a cooperação. A tendência é a geração de um senso de inferioridade, assim como déficits nas habilidades sociais, de aprendizado e identificações construtivas que deveriam ser a porta de entrada para a aquisição da competência adulta. Atitudes que surgem destas emoções patológicas podem promover uma dependência passiva comportamental, como uma defesa contra o medo diante das relações humanas, vergonha ou ódio. O senso de identidade do adolescente é alterado assim que ele explora várias personas múltiplas e às vezes contraditórias na construção de seu self. Ele deve se confrontar com novos desafios em relação ao balanço já estabelecido entre confiança e desconfiança, autonomia e vergonha, iniciativa e culpa, diligência e inferioridade. Esta fase testa a estabilidade emocional que foi desenvolvida pela criança, assim como sua racionalidade, sendo de adequação e aceitabilidade, superação de obstáculos e o aprofundamento das habilidades relacionais. O desenvolvimento desta identidade adulta envolve o risco percebido de acreditar nas instituições sociais. O adulto quer uma visão do mundo na qual possa acreditar. Isto é especialmente importante se ele sofreu formas de abuso anteriormente. Sua consciência ampliada de quem ele é facilita uma integração entre suas identidades do passado e do presente, com sua identidade do futuro. Nesta fase do desenvolvimento, o jovem pode ser vítima das ofertas ilusórias do marxismo e das utopias da esquerda. É a fase final da escolha. O Brasil
e a América Latina, assim como outros países, juridicamente estão à mercê e sofrendo uma revolução silenciosa do ideário marxista através da ferramenta jurídica, de um legislativo de baixa qualidade intelectual para tal função e de um judiciário aparelhado, conforme a vontade do poder dominante, e que trai o discurso de justiça social para apenas se voltar ao objetivo principal e único, a permanência e a perpetuação do e no poder e da concretização da utopia da esquerda, mal redigida e, pior, mal intencionada. A busca e a prática do marxismo não se limitam a uma ciência, mas à interdisciplinaridade seguida de uma religiosidade psicológica, da mesma forma como Marx foi interdisciplinar e religioso quando teorizou sua doutrina social e econômica. Em suma, o incremento do marxismo na América Latina, na Europa, na América do Norte, a caracteriza hoje como a reunião de homens levados à síndrome de Peter Pan, sem esquecer que o marxismo é a negação do direito, dito burguês, que precisa ser aniquilado para a existência do marxismo em si. Esta síndrome caracteriza-se por determinados comportamentos imaturos em aspectos comportamentais, psicológicos, sexuais ou sociais. Segundo Keeley, o indivíduo tende a apresentar rasgos de irresponsabilidade, rebeldia, cólera, narcisismo, dependência e negação ao envelhecimento. Pois bem, a gente conclui que nada, absolutamente nada do que foi exposto até então, principalmente caracterizando a formação da sociedade, do indivíduo dentro desse sistema constitucional de esquerda, que é o que a gente vive já há algumas décadas. Uma das provas de que a nossa sociedade ela não se desenvolve, não consegue se desenvolver e ela para na adolescência, é quando a gente vê profissionais da psicologia dizendo que a adolescência termina aos 30 anos. Não vamos longe, há menos de meio século atrás, pessoas com 24, 25 anos estavam casando, constituindo família. Hoje o cara tem 40, tem 30 e não pensa nem em sair de casa, só pensa em, no máximo, estudar ou ser militonto de algum partido político de esquerda ou ser digital influencer. Quer dizer, juridicamente, legalmente, legislativamente, a esquerda, ao longo do tempo e nos últimos 50 anos, ela conseguiu formar uma sociedade, e continua formando uma sociedade para viver o socialismo. Nada mais do que isso. Para que futuramente não haja mais nenhum resquício de cultura, de justiça, de tradição, de pensamento, de prática tradicional ou conservadora. Tudo será pautado na mentalidade, na organização da esquerda social-democrata e a sua ditadura legalizada através do constitucionalismo e de um sistema judiciário que vai regrar e punir quem não se adequar ao coletivismo da social-democracia.